Boa noite, amigos. Estamos ao vivo na Web Rádio Caminho da Paz e também no Facebook. Então, a nossa amiga Adri vai conferir o som. As pessoas que irem entrando na nossa live podem nos ajudar na qualidade do som também. Quem está na Web Rádio tem um pouquinho de paciência, já estamos começando o nosso programa. Vamos falar aqui hoje sobre Momento de Oração, que é um programa da nossa própria Web Rádio Caminho da Paz. Ô Tere, fala um pouquinho também. Tá muito frio aí, como é que tá? Não, tá muito agradável hoje, tá bem bom. Hoje ficou quente, na verdade, bem quente. Sim, né? bem quente. O Adri, já chegou alguma coisa para ti aí da transmissão? Como é que tá aí? A tua voz? Sim, tá tudo ok. Escutou a Tere também? A Tere e você. Uhum, ok. Então nós podemos começar, eu vou botar a vinheta. Aguarde só um pouquinho. Velhos tempos de outras tantas, que a sua vontade sempre permaneça viva e que o amor quebre qualquer barreira juntos com teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que o seu poder esteja em suas mãos e só dependa de ti pra exercitar. O que te detém de sonhar, saber que não pode ter medo de errar, é vitória diante de seu olhar está. Na busca de uma manhã mais feliz, está no ar o programa A Caminho da Paz. Estamos ao vivo na Web Rádio Caminho da Paz. Meu nome é Pablo e estaremos juntos para mais um programa Caminho da Paz, que tem um nome parecido com a nossa Web Rádio. Espero que todos estejam bem e aproveito o momento para fazer um convite. Confira toda a nossa programação no site radiocaminhodapaz.com.br. Deixe o seu recado e baixe nosso aplicativo na opção Links. E você que já está nos ouvindo pelo aplicativo, pode acessar no menu no canto esquerdo superior também mandar seu recado, pedir sua música e interagir com nossas redes sociais. Entrar em contato pelo nosso WhatsApp 47991078899. 47991078899. Esses são os canais de comunicação da rádio para você participar, enviar sua sugestão e falar para a gente o que você está achando dos nossos programas. Seu comentário é muito bem-vindo para nos ajudar a construir uma rádio cada vez melhor. Participe! Agora vamos apresentar os convidados de hoje. São uma convidada e um ajudante nova aí. Então a Tere Moraes, que participa do programa Momento de Oração. Tere, tudo bem? Tudo bem, Pablo, contigo? Tudo bem. Pronta para rezar hoje? Então, né? Todo dia já ultimamente, né? Pois é, nós vamos falar mais sobre isso depois. Aguenta aí. E aí, Adri, como é que tá por aí? Muita gente já? Vamos lá. Temos 11 pessoas online agora. Uhum. Temos boa noites aí já? Ainda não recebi aqui, deixa eu ver. Mas pode fazer Pra mim depois não também. apareceu. É, Aham. a hora que tu tiver aí, tu levanta a mão que eu passo a bola para ti. Tá ok. Então vamos ao nosso tema de hoje, momento de oração. É um tema meio estranho para colocar num programa, mas é o próprio nome do programa, momento de oração, que está na programação da nossa web rádio. Então hoje vocês do Facebook têm a oportunidade de ver a cara da pessoa que faz prece todos os dias. Faz prece para todos nós. Mas Tere,
na web rádio, né? Por que é importante ter esse momento dedicado de oração na rádio? O que tu acha? Eu acho que é importante porque a oração nos conecta com Deus, né? E nos dá a força para superarmos as adversidades, para superarmos tudo aquilo que a gente tem passado, principalmente nesse momento, esse momento que a gente está passando de tanta turbulência. A oração nos conecta com Deus, nos aproxima mais de Deus. Então é necessário para a gente se fortalecer também, né? Para fortalecer o nosso bem-estar, a nossa vida, a nossa caminhada. Então faz uma diferença na nossa vida quando a gente ora mais e se aproxima mais de Deus. E você já deve ter reconhecido a voz dela agora, né? A voz da prece. O mais legal disso é que esse momento de oração, ele tem sempre a hora certa, né, Teri? Que hora que passam esse momento na web rádio? Deixa eu pegar minha cola aqui. Uhum. Então, à meia-noite, às 5 da manhã, às 7, às 9, às 12, às 13 e às 19. Nossa, mãe, a tua voz está mais conhecida do que qualquer pessoa aí na rádio, né? Então, todo mundo, se for ouvir, tem vários horários, né? Que bacana. Às vezes tem outras vozes, né? A maioria tu faz, mas de vez em quando tem outras vozes, né? Sim, de vez em quando eu peço para alguém aqui da Casa Espírita ou algumas pessoas do movimento que me auxiliam. Quando eles se sentem inspirados, eles me auxiliam. Nem sempre, mas quando é possível eu coloco também. Bacana. Eu acho interessante essa interação, né? E também porque tu não lê uma prece. Não. Tu faz uma prece espontânea, muitas das vezes. Exato. Traz até uma mensagem, baseado numa mensagem, mas tu faz comentários, né? Então a prece pode ter até 15 minutos às vezes, né? Pode. Eu não cheguei a fazer ainda com 15, mas se for necessário que o tema me permitir, sim, farei. Adriano, levantou a mão? Chegaram, tem alguns... Boa noite, desculpa aqui, pessoal. Vamos lá. A Maura Fernandes, boa noite para todos. A Leonir Nunes, Márcia Farias, também. Ela diz, adoro as preces da Teri. Uhum. Obrigada. A Leonir Nunes diz que também. E Isabel Deju diz aqui boa noite. São esses que deram pessoas boa noite. que são trabalhadores da nossa casa aqui, algumas delas. Bacana, né? Bacana. Não, e é legal ter assim, ó, a pessoa acordou, olha no relógio lá, 6h30 ou 6h45, opa, 7 horas tem a prece, vou aproveitar para ouvir, porque daí você pode fazer a prece junto, né? Mentaliza ali, medita naquelas palavras, serve como a sua prece antes de sair de casa para o trabalho, já sai com uma elevação, né? Um momento melhor, daí se caso acontecer alguma coisa depois, você já tem a prece antes, né? Bacana isso. Sim, porque a espiritualidade sempre recomenda que a gente faça a oração no iniciar do nosso dia e no término do nosso dia principalmente, né? Então, iniciar o dia com uma oração é muito bom, é bacana, fortalece a nossa alma, o nosso espírito para tudo que a gente tem que passar durante o dia, né? Que legal. E daí, como tu faz muitas vezes, todo dia, como é que tu... quais são os teus desafios para te elaborar? Porque né, eu também tenho um programa que eu faço todo dia, um desafio ter que achar uma música diferente, achar um tema diferente, né? Como é que tu faz hoje? Então, nisso eu conto muito com intuição, né? Sempre, todas as noites eu tenho um horário fixo para fazer o evangelho e depois do evangelho, então a minha intuição vai me guiando, às vezes usando as passagens do evangelho, o que eu li naquele momento, ou intuído mesmo pela espiritualidade, que algumas coisas vão surgindo e eu vou escrevendo, para depois, quando eu for gravar, já tá tudo escrito, tudo certinho, para não me perder, né? Para ter sempre uma sequência, assim, não repetir muitas coisas. Ah, legal, daí tu fica com histórico, né? Tu sabe tudo que tu já fez. Sim, mas também se repetir um dia ou outro, não teria um problema, né? Exato. Mas esse controle é importante. Adri, tu fala aí quando tu precisa, né? Tu me chama aí. Boa noite aqui. Vamos lá. A Neide, Catarina Sumariva, nossa amiga, colega, né, lá do centro. Boa noite, muita paz e luz, ela diz. A Soraya Lara Kepler, Kleppel,
desculpa. Boa noite. Sempre é bom ouvir as preces, acalma a mente e tranquiliza o coração. Eu vou te dar uma dica, não lê o sobrenome. Tu vai. É, Eu já né? tentei, né? Lê mas. só o nome. Eu já tentei, mas olha, são muitos anos de. Boa dica. Muitos anos de Caminho da Paz, olha, você vai aprendendo essas dicas aí. Como que tu se inspira para criar essas preces que ficam tão bonitas no final, né? Então, normalmente eu me inspiro em tudo, né? Na natureza, no pôr do sol, no nascer do sol. Às vezes eu tô lá no dia, eu vejo alguma coisa, ouço uma música, aquilo me dá uma ideia do que fazer, de como escrever. E daí eu vou pegando esses ganchos e junto, e no final monto uma prece, uma oração. É o que acontece durante o teu dia. Exato. Pega o. Claro que não são todos os dias que eu consigo ter isso, né? Mas na maioria deles, ouve uma música, já dá uma ideia do que pode ser falado, ou vê algo, vê uma palestra, vê alguma mensagem que já vai criando uma ideia do que colocar no papel para montar uma oração. Que bacana. Tu já tem mais ou menos uma ideia de quantas tu já fez? Então, entre as que eu já gravei para a rádio e as que estão já prontas na minha listinha, tá em torno de 50, mais ou menos. Nossa, quantas, né? Bastante. E tem alguma dessas aí que tu prefere mais, que tu pensou, não, essa aqui eu vou guardar com carinho que ficou mais bonita? Tem uma que para mim é especial, todas são, né? Todas me emocionam, eu ouço também as minhas próprias orações no dia seguinte, quando eu posto, e sempre me emocionam, mas tem uma que ficou especial, que eu acho que aquela é a que sempre toca mais no meu coração. Que legal. É, dá pra perceber na prece, quando a gente escuta a tua voz ali, que ela chega momentos que tu sente a emoção ali na voz. Não sei se tu Sim, percebeu sim. também. Tem vezes que eu tenho que controlar porque a voz chega a embargar mesmo É, da emoção porque tu e tá sentindo aquilo, né? sim, daí eu não deixo de gravar assim, eu gravo porque eu acho que fica mais Sim, realista, né? fica, É fica, exatamente o que eu tô fica natural. sentindo, né? Uhum, É. fica bem natural, né? Bacana. E quais são os principais temas que tu já abordou? Um que eu falo bastante, eu acho que em quase todos, é sobre o amor, sobre a nossa evolução, sobre a nossa caminhada evolutiva. Gosto de falar sobre Jesus também, é um tema que eu falo bastante, sempre que tem alguma inspiração eu falo sobre ele. E mais também sobre nos fortalecendo, né? Para esses momentos difíceis, esse momento de passagens que a gente está passando, de pandemia e tudo mais. Então é necessário a gente se fortalecer um pouquinho, né? É provável que vai chegando as datas comemorativas também, né? Tu vai moldando as Sim, preces conforme. Dia das Mães, por exemplo, eu fiz uma prece falando sobre isso, falando sobre Maria também, com o exemplo de Maria, que era a mãe de Jesus. Então, quando eu consigo nas datas que são importantes, eu vou fazendo também dentro dessa temática. Que bacana. E isso também serve para inspiração para as próprias pessoas fazerem suas preces, né? Elas podem Serve, né? se intuir ali no momento e daí quando ela for fazer que ela não está te ouvindo, ela já tem inspiração para fazer. Isso é muito bacana. Exato, porque a prece não precisa ser algo decorado, né? Você pode usar uma conversa com Deus, então por que não conversar com Deus sobre aquilo que você está sentindo? É, E não, aí isso vai te ajudando, né? não adianta o assunto aí, vamos, vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Daí, como é que tá a nossa amiga aí? Nós temos aqui o boa noite da Keila Leteia, a Marlete Carline, também dando boa noite, Irene Hansen e a Márcia Farias. Deixa eu ver, tem uma pergunta. Você teve sempre facilidade em fazer prece, Teri? Não tive sempre. Eu sempre tive muita dificuldade em expor o que eu penso e o que eu sinto em falar em público. Desde faz o quê? Uns 2 anos para cá que se tornou um pouco mais fácil e está se tornando a cada dia mais fácil. Mas nunca foi fácil no início. Mas é porque a prática, né? Também, Tu né? começa a se expor, a fazer, e daqui a pouco não fica mais difícil, né? Não fica, Exato. Uhum. fica, porque também o que acontece ali. A próxima pergunta tu vai responder, talvez vou fazer primeiro aqui. Na hora que você está desenvolvendo o tema da oração, você sente a conexão com espíritos superiores? 100%. Qualquer oração que eu vou fazer, eu sinto a presença dos meus guias, que eu tenho um contato com ela, então eu sinto a presença dela e de outros espíritos que estão sempre por perto. Então
é totalmente ligada à espiritualidade quando eu vou montar a oração. Quando eu vou gravar também, porque uma parte dela eu escrevo, mas uma parte é intuído na hora que eu vou gravar. Então tem essa conexão todo o tempo. Porque daí essa conexão, ela também vai se aprimorando com o tempo, com a prática. Lembra Exato. que no filme do Divaldo lá, Uhum. ele tinha feito já 8 anos de psicografia, tinham várias pilhas lá. Que Daí teve que queimar tudo, né? a Joana assim, tá, pega lá tudo que tu já fez. Ele todo Exato. bobo lá. Não, agora pode queimar tudo, que isso aí foi só um treino. É, Então, quem sabe essa rádio não é um treino para ti, para outras coisas. Quem sabe isso tudo já vai ajudar a desenvolver a tua intuição, essa aproximação, né, com esses guias, para depois também fazer outros. Por que será que eu te convidei, né, para fazer a prece? pois então. Né? Ninguém me Essa falou que tu pergunta eu não sei te gostava. responder. Ninguém me falou assim que tu gostava de fazer prece. Ah, ter eu acho que ia ser legal. Então, né? Foi Não guiado, existem né? coincidências, né? Essa pergunta só Deus sabe a resposta, né? Eu não sei. Bom, mas o entrevistado é tu, não sou eu, né? Então, eu não preciso responder essa pergunta. Né? O tempo dirá. O tempo dirá. Vamos lá, Adri. Adriano Postai também dá uma boa noite. Abraço a todos. O Adriano é fã de carteirinha do nosso programa, sempre participa. E daqui a pouco ele pergunta alguma coisa. Vamos lá. Mas nós temos algumas perguntas aqui. A Tere bolou uma apostila. Nem Só foi lem- uma apostila. Só lembrando para quem está nos ouvindo pela web rádio, nós estamos no programa A Caminho da Paz, que é feito pela própria rádio aqui, com a Tere, que ela também tem um programa na rádio chamado Momento de Oração, que toca em vários horários da nossa programação. E agora nós vamos falar um pouco na prece em si, né? Porque a gente agora fez uma entrevista com a Tere, como que ela faz, quais são as dificuldades. Mas o que é realmente a prece? Tu teve que estudar isso primeiro, Tere? Como é que foi isso? Então, eu já tinha estudado isso antes, mas sim, eu estou estudando quase que sempre, né? Quando eu posso, eu estou relendo isso para mim mesmo lembrar o que é a prece, o que eu tenho que fazer, como usar. Então, é necessário a gente usar essas instruções, né? Já que nós temos, por que não colocá-las em prática também, né? Então, o que é a prece em si lá? O que ela significa? Usando o Evangelho, que é um dos nossos guias, né? A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. A prece não tem que obedecer a fórmulas específicas, a fim de não ser recitada maquinalmente. Melhor que ela seja criada segundo as circunstâncias, de modo a refletir claramente o pensamento de quem ora. Interessante, porque as pessoas acham que de repente repetir uma oração, que tem a diferença da oração e da prece, né? Exato. Você repetir uma oração do Pai Nosso, Ave Maria, a oração da sua crença qual for, você já concluiu a sua prece, mas necessariamente não, porque às vezes você não está nem pensando naquilo que está falando, nem sentindo. Então, Você faz maquinalmente, né? Faz isso só por repetição, só por fazer, então não tem o mesmo significado, o mesmo sentido, né? não vai gerar a energia suficiente, né? Então Exato. então essa invocação ali que a prece causa, ela vai ser conforme a tua vontade, a tua emoção que tu colocar nessas palavras, a sinceridade, e não é a quantidade de palavras, né, Tere? É, É porque a Tere já está tanto que ela faz, e intuída do jeito que ela acaba fazendo um pouco mais comprida, porque ela tem um tema, ela preparou. Mas se eu vou conversar com Deus, eu uso minhas palavras do meu jeito, né? assim, ó, eu faço essas orações para a rádio, mas nas minhas é algo curtinho, é aquela conversa rapidinha com Deus e nada é muito longo, muito extenso. Então, não precisa ficar meia hora lá conversando com Deus, que é a nossa maneira de orar, né? De uma conversa sincera. Então, vai lá, conversa com Deus, agradece e fala o que está dentro do teu coração e já é o suficiente, né? E muitas pessoas acham que a prece é só pedir, né? Exato. E estudando a doutrina espírita, a gente percebe que não. Quais são o que está incluso dentro da prece, Tere? Tá, o pedir, o agradecer e o glorificar ou louvar. Porque você pode usar a prece para pedir algo que você quer, algo que você precisa para a tua vida,
Que é o Mas que a você- maioria faz? É o que a gente, na maioria das vezes, faz, né? Mas você pode usar a prece para agradecer aquilo que você está vivendo, agradecer as oportunidades da tua vida, ou para louvar e glorificar a Deus, né? Que bacana. Fala aí, Adri. Nós temos uns boa noites aqui. Leonir Nunes falou: a própria voz da Tere nas orações acalma e transmite paz. É verdade, Tere. A Marlete, noite. Cida, Angelete, minha mãe, boa noite, mãe. A Que mãe lá de legal. Birama. Maria Patrícia nos dá boa noite também. Maristela Fernandes. Boa noite a todos, então. Bacana, né? A participação. Então, o que que a gente vai fazer? Pedir, a gente vai agradecer, a gente vai louvar. Nem sempre a gente faz ao mesmo tempo isso na mesma prece, né? Mas a gente não Exato. pode esquecer, né, Tere? Então, por exemplo, tu porque- teve uma conquista lá, conquistou alguma coisa. Agradece, né? E a gente tem que lembrar que as orações não são só para pedir, né? Porque eu posso pedir, mas não que se torne rotina, só pedir, pedir, pedir. Vamos agradecer também, porque quanto mais a gente agradece, mais coisas a gente conquista. E Porque estamos essas, sendo gratos. e essas coisas que a gente pede, quem que atende esses pedidos? Tem lá um setor específico? Vai direto para Deus? Como é que funciona? São os espíritos encarregados de executar a vontade de Deus e as leis divinas. As preces feitas para Deus, esses espíritos incumbidos executam, né? E as que a gente dirige a outros seres, a outras pessoas, aí vão ter que passar pelo aval de Deus para serem concretizadas ou não. Então, quando a gente se dirige a Deus, os espíritos responsáveis por isso, Deus já dá a permissão de resolver as situações de acordo com aquilo que pode ser feito, né? Não é porque eu vou pedir para Deus tirar uma dor da minha vida que ele vai tirar. Se aquela dor for para minha melhora, para minha evolução, ele vai me dar forças, ele vai me fortalecer, ele vai me inspirar, mas vai acontecer de outra maneira, né? Nem sempre da maneira que eu quero, mas sempre tem os espíritos que estão ali para auxiliar e fazer acontecer. Bacana, né? Quer dizer que toda prece ela é recebida, não, Todas. às vezes não atendida. Então, Exato. por mais simples que seja, por mais banal que a gente possa achar que seja, alguém está recebendo essa prece. Tem alguém Sim. responsável por isso lá, né? Uhum. A gente acha até que não, às vezes, né? Mas tem sim alguém responsável por isso. Baladre. Tem uma pergunta, mas antes eu vou ler aqui a Catinha, elogiando a nossa amiga Tere. Só em ouvir a voz da Tere nas orações já sentimos uma paz inexplicável. As emoções nas palavras, o jeito meigo e a calma que ela tem é espetacular. Cuidado com ela, hein? Ela tem resposta para tudo. Nem tudo, nem tudo. E riu aqui, ela deu uns kkk. Aí a Maristela também disse como é bom ver isso. E a Márcia nos pergunta: nos grupos de estudo, os participantes têm vergonha de fazer a prece. Tem uma dica para eles? Eu acho que a dica é deixar o teu coração falar. Falar o que você está sentindo. Porque é o momento que você tem que se conectar com Deus, né? Então você esquecer que tem pessoas à tua volta, porque às vezes é difícil você falar na frente de pessoas, você tem essa insegurança, mas você esquecer por um momento aquilo ali e se conectar com Deus. E usar o teu coração, o teu sentimento para fazer aquela oração, aquela pequena prece. Porque como o Pablo falou no início, você vai se acostumando com isso e depois se torna fácil. Talvez, né, Tere, de repente, nas primeiras vezes, levar uma prece já escrita dele mesmo, para não, Exato. caso ele se perder, ou começar com uma prece do livro que ele tenha, Do livro. né, começar com umas preces menores, daí ele vai ganhando confiança ali com as pessoas, e daqui a pouco ele consegue fazer somente com as palavras deles, porque Exato. talvez a gente às vezes se perde, porque uma pessoa uma vez fez uma prece muito bonita, com as palavras aparentemente mais bonitas, e aí as outras pessoas ficam, não, se eu fizer eu vou ter que fazer parecido. Daí talvez as pessoas se intimidam, né? E não, cada prece ela é diferente, porque tu vai usar as tuas palavras, do teu jeito, nas formas simples mesmo, né? E não tem por que você se comparar a alguém, né? Porque cada um tem a sua maneira, o seu jeito, então a maneira que você vai se expressar é o teu melhor modo de se expressar, então não se compara ao outro.
faz o teu melhor e tenha certeza que era aquilo que tinha que ser naquele momento. Porque se eu usar palavras simples ou usar palavras bonitas, a prece vai chegar no endereço dela. Vai. Vai. Eles não vão Vai. perguntar se você tinha segundo grau ou se você tinha faculdade para falar com palavras bonitas ou não. Exatamente. Né? Importante é a energia. Se você botar vontade firme e forte, ela vai longe. Exato. O Adri, tá se piscando aí. Não, é que o Carlos, lembra o Carlos que fez parte do nosso grupo de música? Sim. Tá lá no norte, né, Carlos? Tudo bem? Ele também mandou um boa noite, luz e paz e caridade pra nós. Bacana. Então, só para lembrar os ouvintes, estamos ao vivo na Web Rádio, nossa rádio caminhodapaz.com.br, no Facebook e também depois, esse programa tem uma reprise amanhã às 10 horas e também fica gravado no YouTube, no nosso canal. Se inscreva lá para receber as notificações. Vamos lá. Quando que uma prece é eficaz? Na medida em que ela produz o efeito que se deseja obter ao formulá-la. É a prece que atinge o seu objetivo, mas para isso é necessário que ela seja sincera e parta de um coração humilde, além de ser suportada na fé. Nós já tinha respondido e não sabia disso. Né? Né? Tem uma conexão já. Sim, chegamos nessa mesma ideia. Uhum. Interessante, né? E dizem que a prece da mãe, de uma mãe para com um filho, ela é muito mais forte, né? Já ouviu falar também? Sim, porque ela usa de mais amor, né? Ela põe todo o sentimento naquela prece. E se a gente usasse esses mesmos sentimentos, também teríamos a mesma eficácia. Mas por vezes a gente não usa, né? Então, a mãe, sim, dizem que arrebenta as portas do céu a prece de uma mãe, né? Mas é por quê? Porque tem muito amor naquela prece. Muito cuidado, muito zelo. Ela não mede, né? Não mede esforços. Então, com certeza a prece de uma mãe é mais forte do que de qualquer outro, né? Pessoal, 2 pessoas já comentaram assim de pessoas que já partiram, dessa saudade que sente também. Nesse caso, né, Teri, você pode fazer uma prece para essa pessoa, porque ela vai receber essas energias, né? Inclusive tinha uma vez uma história do Divaldo, é bem conhecida, que ele faz um caderno, até hoje ele deve ter, né? Ele faz um caderno com as pessoas que ele faz prece. Que ele, eu vi uma notícia de uma pessoa, né, que aconteceu alguma coisa, ele bota lá e faz prece. E um dia ele estava meio triste e veio um desses espíritos veio. Daí, o que foi, Divaldo? Tô triste, não está nada certo. Ele disse, não, mas tu não pode ficar triste, porque quando eu precisei, a única luzinha que eu vi foi da prece. Ninguém rezava por mim e você rezava, e eu consegui sair daquela situação. Então, aonde esteja esses nossos entes queridos, já no plano espiritual, eles vão receber essa prece, vão receber essa energia, mas com um sentimento de gratidão, de querer bem, não de querer que eles, né, estivessem com a gente, não aquela saudade triste. A gente tem que mandar uma energia alegre, né, Teri? Exato, porque é essa energia que vai fazer com que ele fique melhor, né? Com que ele se sinta melhor, independente da situação que ele esteja. A partir do momento que alguém ora, é como se fosse um bálsamo aliviando aquela dor dele. Então não importa por quem você vai orar, não importa quem é a pessoa, mas desde que você emane boas vibrações, boas energias, a pessoa vai receber, não importa onde ela esteja. Por isso que é recomendado que a gente ore pelas pessoas que desencarnaram. Que a gente faça essas preces de amor, de carinho, de afeto, não querendo que elas estejam ao nosso lado, mas que elas estejam bem onde estejam, né? É isso aí. E por que dessas preces, nem sempre algumas atingem seu objetivo? Primeiro, porque nem sempre aquele que ora usa de humildade quando faz a prece, como também não imprime a essa fé ardente, ele não direciona para tudo o que ele precisa realmente. Às vezes a gente pede coisas que não precisa, né? Por exemplo, se eu for lá pedir que eu quero ganhar um carro, provavelmente eu não vou ser atendida, né? E segundo, porque tudo que pedimos é submetido à vontade de Deus. E é Ele que vai aprovar se nós vamos receber ou não o que nós pedimos naquela prece, né? Não basta a gente pedir, é necessário saber pedir. Porque se no momento de dificuldade eu for pedir para Ele tirar aquela dor, talvez aquela dor seja para me transformar. Por isso que é importante, evolua, né? Por isso é importante a gente estudar, no nosso caso aqui a doutrina espírita, para saber como que agem, quais são as leis de Deus, causa e efeito, como é que os espíritos trabalham,
o merecimento, a meritocracia que tem nessas coisas, né? Porque eu já vou saber pedir melhor. Eu vou Exato. pedir com uma lógica já, né? Então eu não vou pedir para passar no vestibular. Eu vou pedir para que, quando eu for fazer a prova que eu estudei, que eu me preparei, nada me atrapalhe na prova. Que eu não tenha medo, que eu tenha força, não é? Não é assim, Tere? É, bem assim, porque não resolve para mim ir lá pedir para passar no vestibular e não estudar, né? Deus vai ajudar a todos que pedirem para passar no vestibular, mas quem vai se dar melhor na situação? Quem estudou, né? Então a gente faz a nossa parte para que Deus faça a dele. Não podemos esperar que Deus resolva tudo também. Temos que ter a nossa parcela de auxílio ali, fazendo o nosso lado. Tem uma passagem do Evangelho que diz assim: não pensais, viveis uma vida mística, só de orações, né? Exato. Vivei como os homens da vossa época. Então, nós estamos sujeitos às tribulações. E também a gente tem que lembrar que somos um espírito imortal. Então, a cura, as coisas que nos vêm é para o nosso espírito, não para o Pablo aqui, corpo físico. Né? Então, às vezes eu peço a cura de uma doença, mas essa doença é a cura para minha alma, que é a cura para o meu espírito. Então, ela não vai sair, porque ela não alcançou o seu objetivo ainda. Então, talvez por isso alguma dessas que a gente está estudando aqui não atingem, porque às vezes a gente ainda não percebe a dimensão daquela professora que é a doença, ou daquele relacionamento difícil que é o professor, né? Então, a gente está pedindo que tire a prova da gente, que tire o professor. Não, eu não quero mais estudar, sai, eu tiro o professor fora. Daí isso não vai acontecer, né? Quando deveríamos pedir força para superar aquela prova, quando deveríamos pedir resignação, deveríamos pedir o auxílio, mas não pedir para resolver aquele problema. Isso. Ninguém vai fazer a prova pra gente, né? Não, mas depende de cada um de nós. E como é que a providência vai agir dentro desses pedidos nossos? Ele nos atende em todas as nossas necessidades, porém nem sempre isso coincide com aquilo que nós pedimos, né? Nós somos atendidos conforme as nossas carências reais e nunca de acordo com o que nós desejamos, porque nós temos o hábito de ver só o aqui e agora, né? Então nós vamos pedir aquilo que a gente necessita agora, achando que isso é o melhor. Mas Deus, que vê toda a nossa bagagem, vê toda a nossa vida, Ele sabe que a gente precisa passar por algumas coisas para resolver alguns débitos ou para evoluirmos, então Ele vai nos dar o que a gente realmente necessita. Então tá aí a nossa dificuldade de aceitar aquilo que eu quero e aquilo que Deus sabe que é o melhor para mim. Porque nem sempre o que eu quero é o melhor para mim, mas Deus sabe o que é. Então nessa hora você tem que deixar a tua fé te guiar, porque você tem que ter essa plena convicção de que Deus está fazendo o melhor por ti, mesmo que seja um momento de dor, né? O exemplo talvez seria uma criança, né? Às vezes uma criança pede pro pai: pai, eu quero fazer isso agora. Daí o pai sabe que se ele fizer isso naquele momento, ele vai ser ruim para ele. E não adianta explicar que ele não vai entender. Eu não consigo explicar para uma criança para ela não botar o dedo na tomada. Como é que eu vou explicar o que é eletricidade para ela? Não vai entender. Então assim é Deus com a gente. Ele não vai conseguir explicar para nós por que ainda não é momento de a gente receber aquilo, da gente fazer aquilo lá. Por isso que essa diferença ela é grande, né? Se a gente lembrar do que a gente pediu, se a gente retomar aí uns 10 anos atrás, lá que a gente fez alguns pedidos, se a gente olhar para trás, né, e pensar, meu Deus, eu não pediria isso de novo. Até, né? Maturidade. Nem vai tão longe, né? Analisando só essa vida, imagina todas, né? Verdade. Só tem aqui a Leonir falando de antes, né, sobre cabe a nós termos ou não o merecimento dentro do que vocês estavam falando. Sim. Então eles receberam a nossa prece lá, e como é que eles vão nos atender? Vai vir um espírito se materializar aqui e atender minha prece? Vai vir o próprio Deus aqui e fazer? Como é que é isso aí, Tere? Ele nos inspira, Deus nos inspira as boas ideias, dando-nos resignação, paciência, enviando-nos ajuda e, acima de tudo, dando-nos ânimo para encontrar o que precisamos pelo nosso próprio esforço. A providência não interfere diretamente sobre o nosso comportamento, porque a gente tem um livre-arbítrio, né? A fim de nos ensinar o que devemos fazer e nos ajudar, eles nos inspiram, nos auxiliam, mas nós temos que fazer a nossa parte, né?
E Bacana. não podemos esperar que eles venham aqui resolver os nossos problemas. Eles vão Não. usar a intuição, às vezes até guiar alguém até a gente, para que alguém nos dê uma resposta, mas não vão vir resolver o problema pra gente, Isso, é. né? É como se um telefonema, uma dica de um amigo, um conselho. Ali Exato. são as Um onde eles livro vão que você tentar. lê, Livro, é isso aí. Bacana. É simples, né? é, Não é nenhum milagre. Isso é tudo explicado. Quando através da prece que a gente consegue nos livrar de algum mal? E por que foi afastado de nós pelos bons espíritos? normalmente não é porque foi afastado, né? Os espíritos afastam de nós o mal, mas eles fazem com que a gente se desvie do mau pensamento que pode nos causar aquele dano. Talvez eles não vão ir lá e tipo, evitar que eu sofra um acidente, mas eles vão me inspirar, talvez, a passar por outro caminho, que evite com que eu passe por esse problema, por essa dificuldade. Então, eles vão nos inspirar, eles não vão tirar o problema da nossa vida, eles não criam impedimento para que se cumpra o que Deus colocou na nossa caminhada ou o que nós pedimos, né? Eles cumprem as leis ali. Só que por isso que é importante a prece. Porque se É. eu faço a prece antes de sair de casa, antes de viajar, eu já estou mais equilibrado e estou sintonizado com eles para eles poderem me dar essa intuição. Agora, se eu não fiz a prece e não estou nem aí, eu saio sem, eu vou viajar a hora que der vontade eu vou. Como é que a equipe vai me proteger se eles nem sabem a hora que eu vou? Né? Eu Tem tinha toda por essa hábito preparação. não seguir a minha intuição, né? Mas de um tempo para cá eu comecei a ver que sempre que é para acontecer alguma coisa, a minha intuição me guia para um outro caminho. Porque eu tenho o hábito de fazer a oração antes de viajar, antes de sair de casa, qualquer coisa assim. Nesses momentos já teve várias situações em que eu sei que foi me intuído passar por outro caminho, porque talvez eu teria problemas. Então é nessas horas que a gente tem que perceber que a intuição fala mais alto e por vezes seguir ela também, né? É isso aí. E essa prece, ela não depende de palavras, de lugar, que é feito também não. Como é que é isso aí? Tu tem que estar só dentro da igreja, dentro da casa espírita, pode fazer só no teu quarto, como é que é? Não, a prece você pode fazer em qualquer lugar, porque o que importa é o poder do teu pensamento. Não importa se você está no quarto, se está na casa espírita, se está na igreja, se está no carro, não importa onde você esteja. Você tem que elevar o teu pensamento para Deus, se conectar com Deus, mas você pode estar em qualquer lugar, a sós, em meio de um monte de pessoas, não importa. Desde que o teu pensamento esteja conectado com Deus, a tua prece vai ser ouvida. Bacana. Adri? Temos dois boa noite. Aqui a Lu Oliveira dando boa noite. A Nazide da Silva, né? Nossa amiga colega também, boa noite. São estes. Então vamos lá. Por que é necessário orar pelos desencarnados, principalmente os sofredores? Essa resposta que a gente já fez. Antes, né? Primeiro, porque nos impõe o dever. Como cristãos que somos, nós temos que auxiliar os necessitados. E se aquele irmão desencarnado está precisando de auxílio, então é nosso dever auxiliá-los, né? E segundo, porque quando eles se sentem lembrados, ficam mais aliviados dos seus sofrimentos e, portanto, menos infelizes. A prece constitui a única forma que a providência nos oferece para prestar o nosso auxílio em favor desses irmãozinhos desencarnados. A gente vê esse exemplo no filme Nosso Lar. Lembra que o André Luiz está lá no laboratório, tem computador, máquina de escrever. Sim. Aí eles dão para ele lá olhar quem tinha rezado por ele. E tinha só uma pessoa, Só né? tinha só a secretária dele, né? Era uma senhora que ele auxiliava, né? Sempre no final de cada expediente. Então a gente sente falta, claro, a gente percebe, a gente, poxa, será que lembraram de mim? Né? Então pode ver que isso aí ficou registrado, né? Se eles mostraram para ele, então eles receberam essa prece, ficou registrado lá. E de que forma que a prece então vai beneficiar então esses espíritos? Como a gente já falou, ela exerce sobre eles, dá um ânimo, né? Dá a eles o desejo de progredirem, de se arrependerem de tudo aquilo que fizeram, para poderem evoluir mais. E esse recurso é o que a gente tem. E negar é porque se a gente não fizer isso, nós estaremos negando a bondade de Deus, né? Para com eles. Então, tudo que a gente emana de boas vibrações e boas energias vai diminuir a dor deles, vai auxiliá-los. Então, façamos as nossas preces
com afeto, com carinho, para poder ajudar esses irmãos, né? É como se nós estivesse estimulando eles, né? Exato. Dando força, dando energia. Mostrando para eles um caminho, às vezes, também, né? Porque eles ficam meio perdidos, meio atordoados, dependendo das suas dificuldades. E aí a prece tem esse poder de aliviar aquelas dores. Ô Tere, quais são os horários mesmo que tem o teu programa Momento de Oração na Web Rádio? À meia-noite, às 5 da manhã, às 7, 9, ao meio-dia, às 15 e às 19. Então a pergunta é, tem um melhor horário para a gente fazer a prece? Qualquer hora, desde que nós precisamos ou a gente queira. Mas é indicado pela espiritualidade, como nós já falamos antes, fazer principalmente de manhã e à noite. O Divaldo aqui diz que a mãe dele sempre cobra disso, né? De manhã ela pergunta, Di, você já rezou? Quando ele está voltando para o corpo físico. E à noite ela pergunta, né? Antes de ele dormir, você já rezou? Então, de manhã e à noite principalmente. Bacana, né? De manhã eu tô fazendo, agora de noite... Bom, de noite eu também faço. De manhã eu tô fazendo porque eu ouço na rádio e à noite daí eu faço, né? Daí meia-noite não é ao vivo, né? Daí tu não... Então as nossas preces também têm algumas características, né? Como é que devem ser essas preces? Sinceras, partindo do coração, expressando aquilo que você está sentindo, aquilo que está dentro de ti. Simples, não precisamos criar palavras difíceis ou encontrar métodos, porque não existem métodos. Com humildade, expressando o nosso reconhecimento por todos os benefícios recebidos e pela nossa fraqueza diante de Deus. Profundas, expressando integralmente o nosso pensamento, apenas sendo uma conversa franca, sincera com o Criador. Deve ser aquilo que a gente está sentindo, né? No momento de agradecer ou de pedir algo, desde que saibamos pedir, mas a colocar para Deus aquilo que a gente está sentindo, aquilo que está no nosso coração, que vai fazer com que alivie as nossas dores. Às vezes a gente não precisa nem falar, né? Quando tu tá naquele momento difícil, você vai lá e só chora. Só bota para fora através do choro, através da lágrima, já é uma prece. Deus já entendeu o que está no teu coração, já sabe o que tu tá precisando. Então, com sinceridade, com simplicidade, e aí você se conecta com Deus. Uma dica também, né, Tere? Às vezes a pessoa está num momento difícil, às vezes é legal, pega o Evangelho, abre ele ao acaso, né, faz uma breve leitura e dessa leitura se inspira e traz para as suas palavras, né? Exato. Porque além de você aprender algo que o Evangelho sempre te dá uma resposta para o momento que você está passando, você consegue se conectar mais fácil com Deus, né? Bacana. Adri, tem algum comentário? Eu tinha desligado, a minha cachorrinha ficou descontrolada aqui. Vamos fazer uma prece para ela. Ela quer participar. Sim, meu filho chegou, ela ficou louca. Boa noite da Clarice de Moraes Pedroso. Deixa eu ver. Fala do meu filho, minha nora precisa de ajuda. De uma mãe pedindo, né, pelo filho, nós já comentamos, né? A gente pode fazer irradiação para ela, né? Seria bom. Acho que a Márcia que está ali nos ouvindo, ela pode botar o nome na irradiação. Bom, e eu também ia falar isso, que vocês até entraram já um pouco no assunto do Evangelho no lar, que é tão importante, né? É uma forma de prece que todos os lares podem praticar, né? É uma forma da gente estar harmonizando nossa casa, nossa vida em família também. Bem Dando lembrado. acesso aos bons espíritos, né? Para que possam estar em contato conosco, criando uma energia de luz melhor, né? O legal do Evangelho no lar ali é porque você tem uma reflexão de outras pessoas junto, né? Não é só a sua ideia, são reflexões do texto evangélico mais rico, né? Tem mais pessoas falando sobre o assunto, é bem lembrado. Quando a gente vai pedir, porque a gente gosta de pedir bastante nas preces, o que a gente pode pedir? O que a gente tem de mais precioso, que não é o carro, a casa e os bens materiais, mas sim a paciência, a fé, a resignação, a melhoria moral, tudo aquilo que nos propicia evolução espiritual. A gente tem que usar a nossa inteligência, a razão que nós temos, para pedir o que realmente faz diferença na nossa vida, né?
tudo que vai agregar na nossa vida, porque o que é material vai ficar aqui. Então nós temos que pedir aquilo que é para o espírito, para a alma, né? Para nos fortalecer. E a gente não precisa pedir só para nós, né? Então, Não. às vezes tem a nossa amiga que pediu ajuda para o filho, né? Então a gente vai poder fazer uma prece para ela. Tem um parente que está precisando, até nos próprios grupos do WhatsApp Do da, WhatsApp. da nossa família, às vezes a pessoa bota lá, ó, tal pessoa está precisando de oração, porque se todo mundo faz a prece e direciona para essa pessoa ao mesmo tempo, olha quanta energia ela vai receber. Então, às vezes, essa pessoa está num momento difícil, está desequilibrada. Quando ela receber toda essa energia, ela vai se acalmar, vai conseguir pensar um pouco melhor e tomar a melhor decisão para aquele momento, né? Exato. Então, que outras formas de oração existem além da que conhecemos? O trabalho, fazer o nosso trabalho alegre, de bem feito, sem ser reclamando, porque eu tenho que trabalhar, mas fazer o nosso trabalho da melhor maneira, o cumprimento dos deveres e a caridade, porque isso tudo são formas de orar, né? Como nós falamos ainda antes de entrar no ar, da irmã, que eu esqueci o nome, que pode falar, Rosália? irmã Rosália, que dizia que tinha que ir lá fazer, que quando estava fazendo o bem para as pessoas era uma forma de orar, né? Então é uma forma de orar, a caridade, fazer o bem ao próximo, fazer as coisas bem feitas, isso tudo é uma forma de orar, porque não basta para a gente só vir e conversar com Deus e falar um monte de coisa e não fazer também a nossa parte. Então são outras formas de orações também. Não agir no bem, né? Exato. Bacana, muito bem lembrado. A irmã Rosália, quem tem o evangelho aí, está lá na parte, no capítulo 15, se eu não estou enganado, e ela fala sobre a caridade moral e a caridade material. A irmã Rosália foi uma irmã católica, freira, né? Que fez muito da caridade naquela época. E aí ela treinava outras irmãs. E quando ela ia treiná-la, ela já falava: olha, a gente é importante fazer a prece, é importante ter um momento de meditação, mas aqui nós vamos ser um pouco mais objetiva, vamos ser mais simples, porque o serviço é grande. Então, quando nós estivermos na rua, nós estamos fazendo prece também, né? Então, achei importante, porque eu vou pegar uma prece modelo e vou fazer essa prece todo dia, vou ler ela cumprida, né? Talvez o importante ali, talvez na leitura, seria para mim manter o equilíbrio, para mim se concentrar, né? Treinar a meditação, talvez para isso sirva. Mas eu não preciso ter muitas palavras, não precisa ser, eu vou pegar uma prece pronta, essa prece é mais bonita, então eles vão me aceitar melhor, né? Não é assim, né? A gente tem que ir tirando essas ideias aí para que a gente consiga ir fazendo preces melhores. A gente observa que quanto a gente mais estuda o Evangelho, estuda sobre Jesus, sobre a doutrina espírita, como que Deus age, as nossas preces espontâneas elas vão mudando. Não sei se vocês já perceberam. Sim. A gente fazia de um jeito, hoje a gente já, cada dia você aperfeiçoa, né? Uhum. O sucesso da nossa prece tem algo a ver com o local em que a proferimos e a postura física, posição das mãos, da cabeça, ficar de joelhos ou de pé? O que vocês acham? Não tem nada a ver. Tem a ver com a nossa intenção, com o nosso pensamento, com o motivo da nossa prece. Nós podemos estar em qualquer lugar e orar e rezar, e a nossa oração vai ser atendida do mesmo jeito. Não depende de postura, não depende de estar de joelho ou de mãos postas ou de qualquer maneira que seja. O que importa é o pensamento, é a maneira de tu elevar os teus pensamentos a Deus. Isso que vai fazer a diferença, a tua conexão com Deus, não a maneira que você está. Então você pode orar na cama, no trabalho, no carro, em qualquer lugar que você sentir a necessidade e achar que deve fazer uma oração, faça. Bacana. Adri? Eu gostaria até de falar que uma prece sentida mesmo no coração, quando a gente só fecha os olhos e diz muito obrigado, meu Deus. Uhum. Ele já te dá recebeu um banho, tudo, né? De tudo que tu precisas, né? Isso aí. Aqui tem a Dário Klettenberg da boa noite, Nara Garcia também da boa noite. Minha mãe? São estes. Falar em minha mãe, ela, quando eu era pequena, ela me ensinava a fazer a prece do Santo Anjo, ensinava todas as preces que tinha necessidade. Todos Ia comigo nós, lá. eu acho, né? Isso é importante, né? A gente passar esse hábito para os nossos entes queridos, principalmente para os filhos que estão aprendendo,
mas que se torne um hábito isso aí, né? Não só quando está com problema ou quando ganhou alguma coisa, né? Mas um hábito frequente, né? Que seja o teu dia a dia, né? Todos os dias você lembrar de fazer uma prece, fazer uma oração. E agora a gente tem web rádio, né? Vamos aproveitar essa Isso aí. oportunidade todas as manhãs, todas as noites, todo momento. Porque o interessante aqui da web rádio é que, além de ter os horários corretos, a gente tem uma vasta grade de programação. Então, para quem está nos ouvindo na web rádio, já conhece um pouco da programação. Quem está no Facebook, acesse lá, radiocaminhodapaz.com.br, divulgue os nossos programas. Então nós temos programas lá que falam sobre o Evangelho, Boa Nova, na Seara do Mestre, né? Então todos eles ali vão nos auxiliar para quando a gente for fazer a nossa prece, conhecendo mais do Evangelho, né? Traduzindo o Evangelho para a nossa realidade. Então, temos o programa da ADP também, né? Leituras que iluminam, que são ótimas também, ótimas dicas de leitura. Esse é assunto para o próximo programa. Então, vamos dando spoiler já. Podemos começar a fazer a propaganda. Adri, o teu programa ele passa, tu sabe os horários certinho que ele passa? Mais ou menos 10h15, perto do meio-dia também, de tarde e de noite. Acho que dá umas 4 vezes por dia, porque ele é curtinho, né? Entre 10 e 15 minutos, mais ou menos. E o próximo programa até vou mostrar então o livro que já está aqui, ó. Boa Nova. Boa Nova, vai ser muito bom. Que legal. Muito bom. Vai ser muito bom. O legal é que ele tem reprise, né? Se tu perdeu no horário, tu assiste no outro. Assiste no outro. Isso é bem importante. Tu já fez algum programa de algum livro que fala sobre a prece? Tu lembra? Só o Pão Nosso, que foi o primeiro. Que ele não é sobre a prece, mas ele traz muito, né, de reflexão, e até ele auxilia bastante para quem faz o Evangelho no lar, para quem quer ter esse contato com os filhos, em família mesmo, né, de conversar sobre. Bem legal. Tere, e se fosse para a pessoa começar a fazer o Evangelho no lar, como é que se faz? De maneira bem simples, né? Você pode usar tanto a parte da Bíblia, se você preferir usar, ou o Evangelho segundo o Espiritismo. Você coloca o teu copinho de água lá, reúne a tua família, ou sozinho, né? Eu normalmente ainda faço sozinho, mas algumas vezes eu consigo reunir a família também. E faz uma prece de coração, abre o Evangelho ao acaso, lê aquela mensagem que está sendo passada, conversa entre as pessoas que estão juntos sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Às vezes até um bom momento para a gente conversar sobre a conduta diária da família, né, sobre as situações que estão acontecendo no dia a dia. E depois de uns 15, 20 minutos, você não precisa fazer uma hora de evangelho, né? Você encerra e todo mundo toma aquela água que foi fluidificada e faça o teu evangelho uma vez por semana, pelo menos no mesmo horário. Marca o horário com a espiritualidade, né? Vou fazer toda quarta às 20. Então, toda quarta às 20 a família esteja reunida para fazer o evangelho. Quer fazer todo dia? Estipula um horário todos os dias. Eu peguei por hábito fazer todos os dias, mas demorou para mim conseguir fazer todos os dias. Foi por muito tempo, uma vez por semana só. Agora não, agora são todos os dias. É importante também um horário que sabe que a maioria vai estar em casa, né? Exato, Porque senão daí não tem como você reunir a família toda. Eu vou fazer às 20, mas ninguém chegou em casa ainda. Então tenta reunir, faz às 21, se a família já vai estar em casa. E aí cria esse hábito, né? Se recebe uma visita, agora não é tanto, né, com a situação. Com a quarentena, né? Convida a visita para participar também. Senão coloca lá para as 10 da noite. Ô Adri, então aqui para as pessoas que estão deixando mensagens ali, que tu estava lendo, a gente não vai conseguir ler todas. As pessoas que participam das suas casas espíritas vão pegar esses nomes aí, você deixa o nome e a gente coloca para irradiação. A irradiação nada mais é do que uma prece em conjunto, né? As pessoas se reúnem em determinado horário também específico e mandam vibrações e prece para aqueles nomes daquele dia, né? Vocês fazem radiação também ali em Salete e Tere? Fazemos sim. A Fátima colocou o nome do filho aqui, daí eles podem colocar
na irradiação, vai para oração, né, Fátima? Então, Podemos colocar em todas as casas que fazem radiação. Isso. Né? isso. Todos que Eu estão também nos vou ouvindo. levar lá para operários, sim. Ok. Ô Teri, e a Casa Espírita de Salete aí, como é que é o nome da casa? Quando ela voltar às atividades, quais são as atividades que tem? A Casa Espírita, o nome é São Luís. Eu não sei por que de São Luís ainda, porque eu estou tentando descobrir, mas eu ainda não sei. Então, vamos só falar o nome. Nós temos, nas segunda às 20, as palestras públicas. Agora não, né? Mas quando voltarmos ao normal, as palestras públicas às 20. O Evangelho no domingo de manhã às 9, que normalmente são só os trabalhadores ainda, porque as pessoas não têm... Às vezes nem sabem que tem, né? Então, na maioria das vezes são só os trabalhadores que vão. E temos a irradiação, que é feita uma vez por mês, toda a última segunda-feira do mês. E temos também o trabalho de evangelhos no lar, que quando as pessoas nos pedem o auxílio, a gente faz o evangelho no lar, dando o início, né? Depois as famílias continuam. E o atendimento fraterno, né? Se for necessário, que a pessoa precisa de uma conversa fraterna, a gente marca um horário com os trabalhadores e fazemos o atendimento fraterno. Que bacana. Então, Salete é um pouquinho longe aqui da nossa região central, mas o bacana é que as pessoas que estiverem mais próximo daquela casa espírita frequente aquela casa, né? Não precisa se deslocar até Rio do Sul, até Taió, até outras cidades. Isso é interessante. Então, meus amigos, estamos chegando quase ao final do nosso programa. Vamos agradecer a todos os ouvintes, todas as pessoas que participaram no Facebook. Lembrando de que é possível participar pelo WhatsApp no número 479-9107-8899. Pelo aplicativo também. Quem tem um aplicativo pode, no canto esquerdo superior lá, na opção de participar das nossas redes sociais, tem o próprio atalho para o WhatsApp, tem no aplicativo também. Continue escutando a nossa programação, né? Vamos ver se não tem algum recadinho no WhatsApp, né? Parece que quem chamou aqui a gente não Tá viu. passando o número e não tá olhando. Né? Não, mas não tem. Hoje foi mais pelo Facebook mesmo. Então, vocês querem fazer as considerações finais aí, Teri? Então, agradecer a todos que estiveram conosco nesses momentos, né? Pedir que as pessoas orem, façam seus momentos de oração também nas suas casas, elevem os pensamentos a Deus, porque fortalece a nossa alma, o nosso coração, dá uma nova diretriz para o nosso caminho, né? Porque às vezes a gente fica meio perdido no nosso dia, não sabe como agir, então por que não fazer uma oração nesse momento? Por que não elevar o pensamento a Deus e pedir a proteção dele? Vai fazer toda a diferença no final do teu dia, né? E se não puder ser durante o dia, faça ao menos ao amanhecer, à noite. Beleza, então, Adri, as considerações finais? Tu pode só repetir o WhatsApp para a Fátima, que é... 479-9107-8899. Depois, se quiser botar ali e escrever o WhatsApp, mas tem no Facebook, ele aparece depois lá. Depois eu vou responder para ela. Isso, no Facebook ele aparece e no nosso site lá, radiocaminhodapaz.com.br, tem um WhatsApp bem grande lá em cima também, para quem quiser. Então eu queria agradecer a vocês duas, né? Adri, quer mandar um tchauzinho aí? Eu quero agradecer muito por ter participado pelo convite, tá? E adorei, quando precisar pode chamar. É um trabalho bem agradável. Gostosa essa energia, né? Muito bom. Legal. Muito obrigada. Boa noite a todos. Espero que a gente tenha mais programas sobre a prece, né? Que a gente a gente até conseguiu, achei que não ia conseguir falar sobre... Você disse que eu fiz um manual lá, mas fomos todos. Mas é que o pessoal hoje estava tímido, ninguém quis participar, não fizeram pergunta. Acho que todo mundo já sabe, já faz prece. Sabe como fazer? Acho que já é um assunto dominado, vamos ver. Espero que sim, né? Eu vou botar uma musiquinha do final, que é a música da abertura. E estamos chegando ao fim, agradecemos a todos os ouvintes, boa noite a todos e sigam todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo programa. Que assim seja. Assim seja.